Pessoal, aqui é o Evandro Fioravante, quem vos fala do Império dos Bots. Hoje é dia 3/11 de 2023 e eu irei gravar uma aula aqui para vocês ensinando como desenvolver um robô de IFR ou RSI, né? Que é o Índice de Força Relativa, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona esse indicador, é um indicador bastante conhecido, tá? Se vocês clicarem aqui na opção inserir aqui do seu MetaTrader, tá? E for aqui na opção indicadores, osciladores e clicar na opção aqui RSI, tá? Vocês têm aqui em parâmetros, tá? Vocês podem colocar o período, tá? Que é a quantidade de candles que ele irá fazer o cálculo e também qual é o preço desses candles que o cálculo será realizado. Você pode realizar no preço de fechamento, no preço de abertura, máxima, mínima. Você tem aqui várias opções. Vamos deixar aqui o preço de fechamento, tá? Eu vou dar OK. Então, como é que funciona esse indicador? Quando essa linha, tá? Ela está aqui acima de 70, tá? Você está numa região chamada de região de sobrecompra, tá? Quer dizer, se você está numa região de sobrecompra, quer dizer que aqui eu vou procurar por vendas, tá? E quando essa linha estiver abaixo de 30, quer dizer, na região de sobrevenda, a gente vai procurar por compras, tá? Quando o preço está aqui abaixo de 30, quer dizer que ele já está esticado, tá? Para fazer compras, para fazer vendas, quer dizer. Tá? Então, aí, nesse momento, a gente começa a procurar por compras. Quando o preço está acima de 70, quer dizer que ele já está muito esticado para poder fazer compras. Aí a gente vai começar a fazer vendas, tá? Existem pessoas que utilizam outros níveis, como por exemplo 80-20, 90-10, tá? E a gente vai usar aqui o padrão, que no caso são os níveis de 70 e de 30, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai clicar aqui na opção ferramentas, tá? E vai clicar aqui em editor de linguagem de programação MetaQuotes. Abrindo aqui essa tela, aqui do lado esquerdo, tá? Nessa aba aqui, nessa janela navegador, caso essa janela não esteja aparecendo para vocês, vocês podem clicar aqui na opção ver e clicar na opção navegador, tá? Eu vou clicar aqui nessa pasta Experts, eu vou expandir essa pasta, tá? Aqui nessa pasta Advisors, eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima dela e vou clicar na opção nova pasta. E eu vou colocar aqui aulas, vamos digitar aqui, aulas YouTube, tá? Dentro dessa pasta aqui, ou em cima dessa pasta, né, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou clicar em nova pasta novamente. E vou digitar aqui IFR, tá? A gente vai desenvolver um robô sobre IFR, tá? A gente vai fazer diversas aulas, tá? A gente vai desenvolver robôs sobre quase todos os indicadores aí, os mais conhecidos. Vamos fazer robôs sobre price action, sobre estratégias aí bem interessantes para poder operar, tá bom? Então aqui eu irei fazer aqui um conteúdo bastante vasto para que a gente possa aprender bastante aí sobre programação, tá? Então vamos lá, eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui nessa pasta IFR e vou clicar na opção novo arquivo, tá? Aqui, ó, vocês podem deixar essa opção aqui mesmo, Expert Advisor modelo, clique em avançar, tá? E aqui eu vou digitar IFR, tá bom? Avançar, avançar, concluir, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui, pessoal, para a gente poder começar aqui a nossa aula, tá? Primeira coisa, aqui ele vem com esse texto aqui, né? Copyright 2022 e da MetaQuotes, tá? Eu vou colocar 2023 aqui e vou mudar esse texto para todos os direitos reservados, tá? Reservados. Caso vocês tenham algum site, tá? Vocês podem colocar o endereço do site aqui embaixo, tá? Já que eu não tenho, aqui, no caso eu tenho aqui, né? Que é do Império dos Bots. Então vamos colocar aqui Império dos Bots.com.br. Você coloca aí o endereço do seu site, tá? Se não tiver, você pode retirar essa opção. Eu vou pular uma linha aqui. Aqui eu vou a mesma coisa, tá? Vou colocar 2023, todos os direitos reservados, tá?
Aqui eu vou colocar também o endereço do meu site, imperiodosbots.com.br, tá? E aqui a versão, eu vou deixar aqui a versão 1.0 mesmo, tá? A primeira função, pessoal, que tem aqui no MetaTrader, tá? Aqui no MQL5, é a função onInit. Essa função onInit é a primeira coisa que é feita quando o robô é colocado no gráfico. Quando o robô é adicionado no gráfico, ele automaticamente entra dentro dessa função, mas apenas uma vez, tá? Ele só entra nessa função quando o robô é adicionado no gráfico e quando é feita alguma atualização ou modificação em algum dos parâmetros do robô. Eu vou alterar esse texto aqui e vou colocar assim, ó, função onInit, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer nessa função é o seguinte, ó, aqui no começo dessa linha 17, eu vou segurar o Ctrl e vou apertar o ponto, tá, do meu teclado. É Ctrl ponto, tá? Ele vai apresentar esse retângulo aí pra gente com essas linhas pontilhadas, tá? O que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou colocar um título. Eu vou colocar assim, ó. Vamos escrever reset, tá? Last error. O que é o reset last error? Essa função reset last error, ele verifica se existe algum erro. Ele retorna caso exista algum erro quando ele entrar dentro dessa função, tá? Então é sempre importante a gente colocar para ele poder fazer essa validação antes, tá bom? E aqui na linha 23 eu vou dar um Ctrl ponto, tá? Legal? E vou colocar a opção para a gente poder verifica, tá? O lote. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como é que a gente faz para a gente poder verificar o lote, tá? Aqui em cima, o que a gente vai fazer? Vamos criar os nossos cabeçalhos, tá? Então vamos lá. Você vai dar um Ctrl ponto aqui em cima. Eu vou colocar assim, ó, cabeçalhos, tá? Legal? Então vamos lá. Ou melhor, ao invés de colocar cabeçalhos, vamos colocar assim, ó, includes, tá? Includes. Esses includes, pessoal, são classes existentes nos pacotes aqui do MQL5 para a gente poder utilizar aqui durante o desenvolvimento do nosso robô, tá? Por exemplo, classes para a gente poder trabalhar com preços, para fazer a compra, para poder fazer a venda, para poder enviar uma ordem pendente, para poder verificar se existe uma posição aberta, para a gente poder trabalhar com os preços de compra, preço de venda, no caso ASCII BID, né? Então a gente tem aqui diversas funções existentes dentro dessas bibliotecas aqui. Como é que a gente faz um include, pessoal? A gente vai dar um sustenido include aqui no caso, tá? Sustenido é esse joguinho da velha, tá? Vai digitar include. Você vai colocar um sinal de menor, tá bom? E vai chamar pela pasta trade, tá? Se a gente verificar aqui nas nossas pastas, tá? Você vai verificar que existe uma pasta include. Se a gente clicar no maisinho aqui, você vai achar a pasta trade, tá vendo? É dentro dessa pasta que a gente está procurando pelo arquivo. Então aqui no caso eu vou colocar uma barra caindo aqui para a esquerda, né? E eu vou procurar aqui, ó, pelo arquivo trade.mqh. É esse arquivo aqui que eu preciso, o trade.mqh. Então eu vou digitar aqui trade.mqh, tá? E vou colocar aqui um sinal de maior, tá? Eu vou copiar aqui embaixo, tá? A gente vai chamar também, pessoal, dentro da pasta trade, essa classe aqui, ó. Esse arquivo, na verdade, né? Que é o symbol.mqh. Então eu vou chamar o symbol.mqh, tá? Symbol.mqh, tá correto. E vou... symbol info, pessoal. Desculpa, não é symbol.mqh. É symbolinfo.mqh. Eu tô aqui na pasta errada, peraí. Trade, tá? É esse aqui que eu tô querendo, ó. Symbolinfo.mqh, tá? E eu também quero isso aqui, ó. Positioninfo.mqh. Positioninfo.mqh. Esse trade aqui é para eu poder fazer compras e vendas, tá, pessoal? Tá? Para eu poder mandar uma ordem de compra, uma ordem de venda ou uma ordem pendente, por exemplo, tá dentro desse arquivo aí. Para eu poder verificar informações sobre o ativo, como por exemplo preço de compra, preço de venda,
eu vou utilizar esse arquivo symbol info. E para eu poder verificar, por exemplo, o símbolo da posição aberta, ou o número mágico da posição aberta, por exemplo, eu vou usar esse positioninfo.mqh, tá? Então aqui eu vou colocar, vou dar um Ctrl ponto, tá? Depois a gente volta para nossa função init, tá, pessoal? Vamos fazer essa parte inicial primeiro e depois é melhor a gente seguir uma sequência aqui, tá? Então eu vou colocar assim, ó, parâmetros de entrada. A gente vai fazer os parâmetros de entrada do nosso robô. Toda vez que você fizer um parâmetro do seu robô, é muito importante, pessoal, é interessante que você agrupe esses parâmetros, tá? Então, como é que eu crio um grupo, tá? Em primeiro lugar, para eu poder criar um parâmetro, eu tenho que colocar a palavra input. Essa palavra input, ela é uma entrada, tá? Input significa entrada, quer dizer que eu vou entrar com algum dado, tá bom? Nos parâmetros do robô, tá? Deixa eu ver, acho que ficou um espaço a mais aqui, ó. Deixa eu tirar esse espaço, tá? Então é o seguinte, eu vou criar um grupo. Para eu criar um grupo, eu tenho que usar a palavra reservada group, tá? E eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, vamos digitar aqui configurações gerais, tá? Escrever aqui configurações gerais. Vou colocar aqui uma setinha aqui, tá? Poder fazer uma separação. O primeiro parâmetro que eu vou criar aqui, que vai ser um input também, vai ser um parâmetro sobre o tempo gráfico, tá? Que o robô irá rodar. Então eu vou colocar aqui enum underline time frames, tá? Eu vou digitar aqui tempo gráfico, tá? Eu vou colocar aqui o período corrente. Tá vendo que quando eu coloco a palavra period tudo em maiúsculo, underline, ele me dá as opções, ó. Tem o período corrente, o D1, que é o diário, o H1, que é de 1 hora, tá? 12 horas, 2 horas, ó, você tem aqui todos os time frames, tá? No caso eu vou colocar aqui o período corrente como default, tá? Ponto e vírgula. Aqui no final eu vou colocar um barra barra e vou digitar tempo gráfico, tá? Para que lá nos parâmetros do robô ele apareça esse texto tempo gráfico, tá? Eu vou compilar aqui o código para ver se não existe nenhum erro, tá vendo? Aqui em erros ele apresentou 0 errors e 0 warnings, quer dizer que não tem nenhum erro aqui no nosso código, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, clicando aqui na opção exibir, testador de estratégia, tá? Eu tô aqui em configuração, tá? Eu vou vir aqui em Advisors, aulas YouTube, ó, IFR, e clicar 2 vezes em FR, tá? Se vocês clicarem aqui, vocês vão verificar os parâmetros do nosso robô, olha. Tá vendo lá o grupo, configurações gerais? Tá vendo que ele vem ó, com uma pastinha aqui do lado esquerdo e ele já viu um texto em negrito também. Olha o texto aqui embaixo, o tempo gráfico, tá vendo? Se por acaso eu não colocasse esse texto aqui no final, olha o que ele iria aparecer lá. Olha, apareceu o tempo gráfico tudo junto, tá vendo? Ó, sem acento. Por quê? Porque ele está pegando exatamente o texto dessa variável tempo gráfico que eu criei. Mas eu quero que tenha um nome mais amigável aqui. Então eu vou colocar tempo gráfico certinho. Eu vou fazer o seguinte, vamos jogar isso aqui um pouco mais para a direita e deixar isso daqui, fazer uma indentação aqui, tá? Puxar isso daqui mais para cá, tá? Maravilha. Agora, fazer o seguinte, eu vou puxar esse time frames para cá e vou deixar somente a variável aqui nessa direção, tá? Dessas que eu coloquei entre aspas duplas aqui, tá? Esse texto aqui tem que estar entre aspas duplas, tá? Do grupo. Vou jogar um pouquinho mais para lá, tá? Então, legal. Então agora vamos criar o nosso parâmetro de número mágico, tá? Vou criar um input. Para você criar um número mágico, sempre tem que ser o tipo long, tá, pessoal? O long é um número positivo, é um número inteiro positivo, tá? Então eu vou colocar aqui número mágico, tá? Vou colocar aqui 1 como default, né? E vou colocar aqui o texto número mágico, tá? Aqui eu vou criar um novo input, tá? Esse input que eu vou criar, ele vai ser o nosso lote, tá? Então eu vou colocar, o lote tem que ser do tipo double, tá? Eu vou colocar aqui, vamos colocar implote o nome, vou colocar como 1 também, o default, tá? E aqui eu vou colocar, vamos colocar, fazer
fazer o lote barra volume, tá? Lote barra volume. Agora o que eu tenho que criar também? O take profit e o nosso stop loss, tá? Que vão ser do tipo double também. Vou colocar aqui imp take profit, tá? Vou colocar aqui 0.0, porque é um número... Aqui também eu posso colocar, né? 1.0 aqui, ó. Porque o lote, ele é... O valor double, ele é sempre um número com vírgulas, tá? Um número quebrado. Então, no caso aqui eu coloco o ponto. Vamos colocar aqui, ó. Take profit em pontos, tá? Vamos copiar e colar embaixo. E aqui eu vou criar o nosso stop loss, tá? Stop loss. Eu vou digitar aqui stop loss em pontos. Stop loss em pontos, tá? Eu estou dentro do grupo de configurações gerais do robô. Agora, pessoal, o que a gente vai criar? Vamos criar o horário de início, né? Vamos lá. A gente vai trabalhar com os nossos horários. Então, o horário tem que ser do tipo string, tá? Vamos lá, vamos colocar assim. Hora. Deixa eu ver se a gente coloca o horário. Vamos colocar hora underline início, vai. Tá? Então, como é que funciona aqui? Eu vou colocar 00:2.00, tá? Você viu que o horário, por ser uma string, ele tem que estar entre aspas duplas, ó. Tá? Não pode esquecer desse ponto e vírgula aqui no final, tá? Então eu vou digitar aqui, ó, horário de início, horário de início das entradas, tá? Eu vou copiar, vou colar duas vezes aqui, porque além do horário de início das entradas, a gente vai fazer horário de fim, tá? O que é esse horário de fim? Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui 9 horas como horário de início, horário de fim eu vou colocar 16h30, tá? 16h30. O horário de encerramento das entradas, ele seria o quê? Ele seria o último horário que o robô pode fazer operações, tá? Que ele pode fazer uma entrada. Só que eu tenho aqui também o horário de zeragem. Por quê? Porque se o robô fizer uma entrada às 16h30 e não fechar a posição, o trade vai continuar, né? Até o final do pregão. Então o que você tem que fazer? Encerrar essa posição antes. Então eu vou colocar para zerar aqui, por exemplo, 17 horas, tá? Vou colocar o horário de zeragem aqui, tá? Isso daí, pessoal, são as configurações gerais do robô. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar as propriedades do nosso IFR, tá? Vamos criar aqui um novo grupo, copiei aqui, né? Então a gente vai colocar assim, ó, IFR, tá? Ou você pode colocar assim, ó, propriedades do IFR, tá? Vamos lá, para a gente entender como é que a gente trabalha essa parte. Aqui o IFR, a gente vai clicar com o botão direito do mouse aqui no gráfico e vai clicar na opção lista de indicadores. Tá vendo o indicador aqui, ó? Você vai clicar duas vezes em cima dele e você vai verificar que existem dois campos a serem preenchidos, que é o período e o aplicará, tá? Então a gente precisa desses dois campos aqui, tá? Então vamos lá. O primeiro campo, que é o período, a gente tem que entender que é um int. Aí você fala, Evandro, mas como é que eu sei o tipo de variável? Como é que eu sei os parâmetros que eu preciso? Pessoal, tem uma forma de vocês fazerem isso. É bem tranquila, tá? Eu vou ensinar para vocês aqui. Muita gente não sabe disso. Vamos entrar aqui no Google, tá? Vou entrar aqui no Google e vamos fazer o seguinte, ó. O indicador IFR, quando a gente for criar esse indicador, a gente tem que chamar o IRSI, tá? Para poder criar o rendo desse indicador, tá? É o IRSI, tá? Se você digitar aqui no Google IRSI MQL5, você vai vir aqui IRSI indicadores técnicos, tá? E aqui você vai verificar que existem aqui os parâmetros do indicador. Tá vendo os parâmetros de entrada? Ó? Você tem aqui o tipo de função. Isso aqui você não precisa, tá? Nem símbolo, nem time frame. Você precisa do quê? Você precisa do período, tá vendo? E do preço, ó, tipo de preço.
Aqui ele já até mostra o tipo, aí num underline applied underline price, tá vendo? Eu copiando aqui, ó, eu venho aqui, tá? Colo, tá bom? E faço as modificações que eu quiser. Se vocês verificarem aqui do lado esquerdo, existem aqui todos os indicadores, ó, nativos do MQL5 que você pode usar. Por exemplo, aqui o ADX, tá vendo? Ó, tem o bandas de Bollinger, tá? Tem o CCI, tem todos aqui que você precisar, tá, pessoal? Então você vê como que é tranquilo, né? Então eu vou vir aqui, vou dar uma indentada aqui, né? Nesse código. Eu vou mudar esse nome para período, tá? Período. E aqui eu vou colocar preço, tá? Como preço, tá bom? Então você vê que é int o período, né? Porque é um número inteiro aqui, a gente já viu lá que é um número inteiro mesmo. E para você escolher essas opções aqui, ó, que é preço de fechamento, abertura, máxima, mínima, para que esses valores já venham, apareçam de forma automática, vocês precisam colocar essa opção aqui, ó, de tipo de parâmetro, tá? Que é o enum underline applied underline price, tá? E aqui já está o price close aqui, né? Como default, que é aquela opção de preço de fechamento que a gente viu lá. Vou jogar um pouquinho aqui mais para a direita, tá? Ó, é sempre importante indentar bem o nosso código. Tá vendo que o nosso código tá bem certinho, ó? Aqui tá tudo bem um embaixo do outro, ó. Aqui também, tá? Tá tudo bem assim, alinhado. Por quê? Porque isso é importante. Quando a gente precisar fazer manutenção no código depois, fica mais fácil, pessoal, tá? Então vamos fazer, né, da melhor forma possível aí, pra gente ter um código sempre bem documentado, sempre um código bem feito, tá? Além disso, vamos colocar aqui as regiões, né? Regiões de sobrecompra e região de sobrevenda, tá? Então eu vou criar um double aqui, vamos colocar assim, sobrecompra, tá? Sobrecompra. Vamos colocar sobrevenda, né? Sobrecompra mesmo. Sobrecompra no caso é 70 e sobrevenda a gente vai colocar aqui como 30, tá? Que são as regiões que tem lá. Porque aqui a gente pode alterar se a gente quiser. Se a gente quiser trabalhar com outras regiões, tá? Então eu vou colocar aqui sobrecompra, tá? E aqui a gente vai colocar sobrevenda, tá? Sobrecompra e sobrevenda. Legal, então a gente já criou aqui os nossos parâmetros. O que a gente vai criar agora? Vamos dar um Ctrl ponto aqui no início da linha 39. Eu vou colocar assim, pessoal, variáveis globais, tá? Pessoal, é o seguinte, após a finalização aqui dessa aula, esse código vai estar disponível no nosso Google Drive, tá? Eu vou deixar aqui na descrição aqui do vídeo, aqui na parte inferior, tá? Que vocês podem pegar abrir lá o Google Drive, tá? Uma pasta que vai estar aberta aí, né? Disponível para vocês. Vocês podem baixar o código desse robô que a gente está criando agora, tá? Então aqui, no caso, o que eu preciso, pessoal? Eu preciso criar uma variável para o handle do nosso indicador. O que é o handle? O handle, pessoal, é para eu poder pegar os valores do indicador. Para eu poder pegar esses valores do indicador, eu preciso criar um handle. É a mesma coisa se eu estivesse criando esse indicador, tá? É sempre do tipo int, tá? Eu vou colocar aqui, ó, handle, tá? Handle RSI. Não, IFR, né? Melhor, a gente está trabalhando com o nome IFR, tá? Igual a invalid handle, tá? Por que eu coloquei um igual a invalid handle? É sempre importante, toda variável que vocês criarem, vocês atribuírem um valor a elas, para que não tenha nenhum lixo de memória, tá? É sempre importante. Além do indicador, eu preciso criar o quê? Os buffers desse indicador. Aí vocês perguntam, Evandro, mas quantos buffers tem esse indicador? O que é o buffer? É para eu pegar justamente o valor desse indicador, para eu trabalhar com esse valor. Eu não preciso pegar esse valor aqui, ó, dessa linha que está se movimentando. Esse valor dessa linha, que agora está 81.41, 81.81, que está variando, esse é o valor do buffer, tá? Só tem um buffer esse indicador. Como é que eu sei que só tem um buffer? Existem duas formas de eu descobrir, tá? Primeira forma, se eu clicar aqui em cima em exibir e clicar em janela de dados,
vocês vão observar aqui, ó, quando eu colocar o mouse em cima aqui dessa linha, ele aparece aqui, ó, um RSI 2, tá vendo? O que é esse RSI 2? Isso daqui é o buffer desse indicador, tá? Você viu que ele só tem um, ó, só tem um buffer, tá? Normalmente quando só tem um, o valor dele é 0, tá bom? Se a gente entrar lá no nosso Google, tá? E a gente procurar aqui pelo nosso IRSI, tá? Cadê ele aqui? Tá aqui, ó, IRSI. Você vai verificar, tá? Aqui, ó, aqui é o indicador pronto. Você vai verificar aqui na função init que tem essa função aqui, ó, set index buffer. Tá vendo que ele só tem um buffer aqui, ó, que é esse IRSI buffer. Olha o número do buffer, é 0. Então esse número a gente vai precisar também, tá? Então a gente sabe que o número do buffer é 0, tá? E ele só tem um buffer, porque só tem um set index buffer, tá bom? Então legal. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos criar, é do tipo double, tá? O buffer. A gente vai criar buffer RSI, tá bom? Tem que colocar, ó, abre e fecha colchetes, tá vendo? Por quê? Porque isso aqui é um array, pessoal, tá? É um array. Quer dizer que eu posso pegar vários valores, como eu posso pegar várias posições, né? Posição 0, 1, 2, 3 e vai indo, tá? Todas as opções ou todos os parâmetros que são do tipo double, com exceção de lot, é aquele que a gente trabalha com pontos, pessoal. Ó, por exemplo, o take profit eu trabalho com pontos, o stop loss eu trabalho com pontos também, tá? Volume eu trabalho com pontos? Não. Número mágico? Não, tá? Então tudo que eu trabalho com pontos, a gente vai precisar trabalhar com conversão para points, tá? Se você estiver, por exemplo, trabalhando com B3, você não precisa converter para points. Mas se você estiver trabalhando com Forex, você vai precisar converter para points, tá? Por quê? Porque senão ele vai dar erro aqui nesse take profit, nesse stop loss, tá bom? Então você precisa fazer a conversão para points. A maioria dos ativos do Forex, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos criar uma variável aqui em cima, ó, do tipo... Vamos criar aqui um enumerador, pessoal. Vamos fazer assim, ó. Vamos criar aqui um enumerador. E esse enumerador, a gente vai criar... Vamos colocar aqui, tá? Como enum. Enumerador tem que escrever a palavra enum. Vamos colocar assim, enum, underline sim, underline não. Quer dizer que eu quero saber se eu vou escolher sim ou não, tá? Abre e fecha chaves. Aqui eu vou colocar a opção sim. E aqui embaixo eu vou colocar não, tá? Vou colocar o texto aqui sim. E o texto aqui eu vou colocar como não, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Esse input eu vou usar esse enumerador enum, underline sim, underline não, tá? E eu vou colocar assim, ó, conversão, coloca assim, conversão points, tá? Eu vou colocar não como default, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, converter para points, tá? Se você não converter para points no mercado de Forex, ele vai dar erro de invalid stops, tá? No seu robô. Tá bom? Então eu vou aqui compilar para ver se não tem nenhum erro. Ele tá dando um erro aqui de input. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tem que colocar um ponto e vírgula aqui no final. Tá? Então, perfeito. Ó. A gente voltando aqui, vamos clicar de novo em exibir testador de estratégia. Tá? Se vocês olharem aqui essa opção converter para points, olha só. Quando eu clico aqui, eu tenho a opção de escolher sim ou não, tá vendo? Por isso que eu criei aquele enumerador. O que é um enumerador? É uma lista de opções. Tá, pessoal? Então é para isso que eu criei. Então aqui, o que eu vou fazer? Para converter para points, eu vou copiar essa opção aqui, imp take profit e imp stop loss. Eu vou criar uma outra variável colocando um ext aqui no começo, tá? Ext no começo. Essas variáveis a gente vai usar para fazer a conversão para points, tá? Olha, eu não tenho nada atribuído. Eu vou colocar um 0.00 aqui. Para quê, mano? Só para que não fique nenhum lixo de memória. Esse valor eu não vou utilizar para nada. Mas eu não quero que, por acaso, fique algum lixo de memória, tá? A gente vai criar também aqui uma variável, tá? Do tipo bool. Bool quer dizer que é true ou false, tá?
posição aberta, para a gente saber se existe alguma posição aberta, tá? Eu vou atribuir false ela inicialmente, tá? Vamos criar também uma variável do tipo string hoje, que vai receber vazio aqui, né? Abre e fecha aspas duplas, porque essa variável é para a gente pegar o dia de hoje, tá? E eu vou criar também uma variável do tipo datetime, que eu quero pegar a hora atual, tá? Hora, underline, atual. Ele vai receber 0, tá? Vamos receber 0 aqui. Só para não deixar o lixo de memória, tá, pessoal? Então aqui nossa função init, a gente já criou nossa validação inicial, que é o reset last error, tá? A gente vai fazer agora a verificação do nosso lote. Como é que a gente verifica o nosso lote, tá? Eu vou criar uma função, uma variável string chamada err underline text, que vai receber vazio, tá? E eu vou dar um if aqui, ó. If quer dizer, eu vou verificar, né, se esse lote estiver correto, eu vou deixar ele passar. Se ele estiver incorreto, eu vou dar um erro de parâmetros, tá, pessoal? Para não deixar o código prosseguir, caso haja um erro no lote. Como é que eu faço, pessoal, para poder verificar se o nosso lote está ou não está correto? Eu não preciso reinventar a roda, tá? Existe uma função pronta que a gente vai encontrar aí na internet e ele já faz essa validação para a gente, tá? Vamos dar uma olhada aqui no Google, tá? Vamos vir aqui e vamos colocar assim, ó, check, tá? Volume value, check volume value, tá? Ó, limitações, verificações e experts advisors, tá? Vamos ver se a gente encontra. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, né? Aqui dentro eu vou dar um Ctrl F, né? E procurar. Ó, eu achei aqui, tá vendo? Tá vendo? Tem uma função aqui, ó, verificar a validade do volume de uma ordem, tá? Aqui ele verifica se o volume que você digitou é maior do que o permitido, se é menor do que o permitido, se é um volume se ele não é múltiplo, tá vendo? Do ativo. Então ele faz várias validações aqui. O que eu vou fazer? Aqui no final do código, deixa eu apagar esse dado aqui e vou colar esse código aqui no final. Tá? Então ele já faz essa validação aqui pra gente, pessoal. Tá? Essa função aqui, ó, check volume value, tá? Então lá na função init, eu vou copiar essa função aqui dentro, tá? E vou colocar aqui um ponto de exclamação no começo. Quer dizer, que se o volume estiver errado, ó, eu vou abrir aqui, tá? Ele pediu para ele tá pedindo que a primeira opção volume é em pilote, o nosso volume, o nome da variável. E aqui eu vou colocar essa variável que eu criei para ele poder exibir o erro. Caso ele dê um erro, eu quero que ele exiba esse erro para mim, tá bom? Então é dessa forma que eu vou fazer, pessoal, tá? Então no caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um abre e fecha aspas, eu vou abrir aqui a função alert, tá? Alert é para ele exibir uma caixa de mensagem na tela e vou colocar assim, ó, o volume está incorreto, tá? O volume está incorreto, tá bom? E aqui embaixo, aqui esse err text, ele vai exibir qual que é o erro que deu, tá? Aqui embaixo eu vou dar um return, tá? E esse return, eu vou chamar aqui a função aqui init parameters incorrect, quer dizer, ele está dando um erro de parâmetro, tá? É isso. Tá bom? Então isso aqui a gente validou o nosso lote. Aqui embaixo, vamos dar um novo Ctrl ponto, tá? E eu vou colocar assim, ó, tempo gráfico que irá abrir a janela corrente, tá? Tempo gráfico que irá abrir a janela corrente, tá? Então o que acontece? Se eu, por exemplo, escolher, vamos supor que aqui, ó, está no gráfico de 1 hora. E aqui no robô eu escolha o gráfico de 1 minuto, eu quero que automaticamente ele mude aqui para o gráfico de 1 minuto, tá? Porque senão eu alterei no robô e eu tenho que alterar aqui também, não faz sentido, né? Eu quero que quando eu altere no robô, ele altere aqui automático. Então como é que eu faço isso, tá? Eu vou chamar uma função chamada short, tá? Short
é set symbol, esse aqui, ó, chart set symbol period, tá? O que ele está pedindo primeiro aqui, ó? Ele está pedindo qual que é o ID do gráfico, é 0, porque é o gráfico que eu estou usando, tá? O gráfico corrente. Ele está pedindo o símbolo, tá? Ele está pedindo aqui também qual que é o tempo gráfico. Ao invés de eu escolher um tempo gráfico aqui, eu quero colocar a nossa variável tempo gráfico que a gente colocou lá em cima, porque automaticamente ele vai pegar a variável que eu escolhi lá e vai atribuir o valor aqui e automaticamente ele já vai fazer essa alteração, tá bom? Aqui eu vou abrir um novo control ponto e vou colocar assim, ó. A gente vai trabalhar com... Vamos colocar aqui. Vamos colocar filling das ordens, tá? Slippage e outros valores, tá? A gente vai verificar aqui o que a gente vai fazer, tá? Primeira coisa que a gente vai colocar aqui, pessoal, é o filling das ordens. O que é o filling das ordens, tá? Quando você vai enviar uma ordem para a corretora, vocês vão perceber aqui, ó, por exemplo, em nova ordem, você vai perceber que ele tem uma opção de preenchimento, tá vendo? Então você tem aqui retornar, tudo ou nada e tudo parcialmente. O que é o retornar? É o returning. O que ele faz? Se você, por exemplo, quiser executar 100 contratos e lá na corretora só tem 2, não na corretora, no book de ofertas, né, só tem 2, ele vai executar 2, depois mais 5, depois mais 3, depois mais 2, até finalizar os 100 que você pediu, mesmo que sejam em preços diferentes. Quer dizer que ele sempre garante a execução da ordem, tá? A mercado. O tudo ou nada é o seguinte: você quer executar 100 contratos, lá no book só tem 2, ele só vai executar, ele não vai executar nada, ele não vai executar porque é tudo ou nada, ele não executa a ordem. Tudo parcialmente, se você quiser executar 100 contratos e lá no book tem 5, ele só vai executar 5, é só o que tem lá, tá? Então, é muito importante que a gente use a opção retornar, que garante a execução de todas as ordens e que a maioria das corretoras, ou quase 100% das corretoras, utilizam, tá? Para que eu possa colocar o filling aqui, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar m_trade. Tem uma coisa que eu esqueci aqui, tá, pessoal? Seguinte, nós criamos aqui os nossos includes. A gente precisa criar, tá, um objeto para a gente poder chamar, tá, essas opções aqui do include, tá? Então, eu preciso primeiro instanciar a classe ctrade, que está aqui dentro desse arquivo trade.mqh, ctrade, tá? E vou criar um objeto chamado m_trade. Mesma coisa para símbolo, tá? Eu vou colocar c symbol info, tá? E vou criar um m_symbol, tá? E mesma coisa para position info, é o c position info. Eu vou criar um m_position, tá? Para eu poder chamar os valores dentro dessa classe aqui, ó. Eu chamo com esse objeto, tá bom? Então eu quero chamar aqui, ó, dentro dessa classe, dentro dessa classe ctrade, quero instanciar o objeto m_trade, tá? Ponto. E eu quero escolher o que aqui, pessoal? Eu quero escolher o filling, tá? O tipo de filling das ordens que eu vou trabalhar, tá? Como é que eu faço? Eu vou colocar set, deixa eu ver, set type filling, é essa opção aqui, ó, tá? Olha os tipos de filling que existem aí, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Tá vendo que tem, ó? Tem o BOK, tem o FOK, o IOC e o return. Eu vou escolher o return, tá? Ponto e vírgula. O que eu vou fazer aqui? m_trade, eu vou escolher também aqui, pessoal, a opção de ordens assíncronas, tá? Que é esse set async mode. O que é esse set async mode, pessoal? Eu quero que o robô ele trabalhe de forma síncrona com a corretora. Quer dizer, o robô comprou, a corretora manda um sinal que comprou. Eu quero que tenha um sincronismo entre o robô e a corretora. E para trabalhar de forma assíncrona, eu vou colocar false. Quer dizer, eu não quero que o robô faça uma coisa sem receber uma resposta do servidor. Tá, pessoal? É meio perigoso se a gente trabalhasse dessa forma.
A gente tem que ter a resposta do servidor para saber se a ordem realmente foi executada, tá? Se a ordem foi enviada. Então a gente precisa ter essa resposta do servidor. Eu vou colocar aqui também um m_trade ponto set expert magic number. Isso daqui é para quê? É para colocar o nosso número mágico, tá? Deixa eu ver aqui, número mágico, tá? Para atribuir o número mágico, porque aqui é para contar head apenas, né? E agora a gente vai criar o nosso indicador, tá? Vou colocar aqui, criação do indicador, tá? IFR, tá? Criação do indicador IFR. Como é que a gente cria o indicador? Primeira coisa, a gente precisa chamar o nosso handle que a gente criou lá em cima, que é o handle IFR, tá? Handle IFR. Eu vou dar o igual. Aqui eu vou colocar o IRSI, conforme eu tinha dito lá em cima. A primeira opção que ele está pedindo é o símbolo. A segunda opção é o tempo gráfico, que a gente vai colocar a nossa variável tempo gráfico, que a gente escolheu lá em cima. Depois ele está pedindo o período, que a gente colocou a variável nome período lá em cima. E o preço, que é a variável que a gente criou lá em cima também, tá? A gente vai dar um if aqui e vai verificar o seguinte, ó, se handle, isso aqui é uma validação, tá? Se handle IFR for igual a invalid handle, quer dizer, se der algum erro, tá? Eu quero dar um print, pessoal, aqui, tá? Eu posso colocar aqui na mesma linha, tá? Abre e fecha chaves. Eu vou abrir um print e vou colocar assim, pessoal, falha ao criar o indicador IFR. Vamos colocar assim, falha ao criar o indicador IFR, para a gente saber que teve uma falha, tá? Mas não é só ter uma falha, eu quero que, caso tenha essa falha mesmo, que ele tire o nosso robô do gráfico e apresente um erro de init failed, tá? É isso que eu quero que aconteça, tá bom? Além de criar o render, eu preciso criar também, na verdade o buffer já tá, eu vou criar lá embaixo, mas eu quero ordenar esse buffer, tá, pessoal? Como é que acontece? Quando você vai pegar um valor aqui de um indicador, ele começa a ver da esquerda para a direita, tá? Automaticamente. Mas eu não quero da esquerda para a direita. Eu quero da direita para a esquerda. Eu quero esse último candle aqui, ó. Eu quero que ele comece olhando esse último, depois olha o anterior, anterior, anterior. Comece olhando da direita para a esquerda. Tá? É assim que a gente olha, não é? Eu estou vendo o preço atual, ele está nesse candle aqui. Eu quero ver o anterior, esse candle anterior. Eu não olho daqui para cá, eu olho da direita para a esquerda, e não da esquerda para a direita. Então, para que ele faça essa ordenação, eu tenho que chamar essa opção aqui, Array Sets a Series. E eu vou colocar aqui o buffer RSI. Coloquei buffer RSI. Vamos mudar o nome para buffer IFR, tá? Para não ficar com um nome diferente. É a mesma coisa, tá? Mas aqui um é um nome em português, outro é um nome em inglês. A gente está usando o nome em português, né? Array Sets a Series buffer IFR, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou fazer uma validação, tá? Então assim, o que eu tenho que continuar aqui? Vírgula e colocar true. Quer dizer que eu quero que ele faça essa ordenação, tá? Eu vou colocar um if aqui, tá? E vou verificar. Se por acaso der erro, vou colocar aqui um ponto de exclamação, tá? Eu quero que ele apresente a mesma forma que a gente fez aqui em cima. Apresente uma mensagem, tá? E deu erro. Então eu vou copiar, colar aqui, falha ao... Vamos colocar assim. Falha ao criar o buffer. O buffer. Não é falha ao criar, falha ao ordenar. Vamos colocar assim. Ao ordenar o buffer do IFR, tá? E aqui eu dei um return init failed, tá? Então, maravilha. Só que o que a gente tem que fazer também? A gente precisa adicionar o nosso indicador no gráfico, porque olha só, vamos colocar o robô aqui. Deixa eu primeiramente excluir esse indicador que está aqui. E eu vou clicar com o botão direito aqui, atualizar, né? Advisors, IFR, eu vou colocar o robô aqui no gráfico, tá? Olha só os nossos indicadores aqui. Eu vou dar o OK, tá? O que acontece? O indicador não está no gráfico, tá vendo? Ele não está. Mas eu quero que ele apareça aqui no gráfico. Como é que eu faço, pessoal? Vamos colocar assim, ó.
encontrou ponto, né? Adicionar o indicador no gráfico, tá? Adicionar o indicador no gráfico. Como é que eu adiciono o indicador no gráfico, tá? Eu vou chamar a nossa função short indicator add, tá? O número aqui do gráfico é 0. Agora ele está falando qual que é o número, pessoal, da subjanela. O indicador RSI ele fica na subjanela de baixo, não de cima. Por exemplo, uma média móvel fica em cima. Se fosse uma média móvel, a gente colocaria 0. Mas já que IFR ele fica na subjanela de baixo, a gente vai colocar 1, tá? E ele está pedindo mais o que aqui? O indicador, tá? O handle do indicador, que é handle IFR, tá? Então, só isso daí, ele já adiciona o indicador no gráfico. Só que eu quero fazer uma validação. Vamos colocar um if aqui, né? Que nem a gente fez. Colocar um ponto de exclamação e verificar. Caso não consiga adicionar no gráfico, eu vou dar um print, tá? Um print aqui. Eu vou colocar assim, erro ao adicionar o indicador no gráfico, tá bom? Erro ao adicionar o indicador no gráfico. Vamos dar um compilar aqui e ver se ele aparece. Ó, agora apareceu, tá vendo? No backtest ele já aparece automaticamente, mesmo sem adicionar. Mas aqui, o mercado aberto, ele só aparece se você adicionar, tá bom? Legal. Então o que a gente vai fazer agora? A gente fez criou os nossos parâmetros, as nossas variáveis lá em cima, para poder fazer o ajuste de pontos, não é? Para poder ajustar para points. Então eu vou dar um Ctrl ponto aqui e vou colocar assim, ó, ajuste para points, tá? Aqui no caso, que nem eu falei, né, B3 e Forex. Se conversão points for igual a não, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar o ext imp take profit, vai receber um imp take profit, tá? Quer dizer, eu não vou fazer nada, caso esteja não, tá? Aqui mesma coisa para stop loss, ó. Stop loss, tá? Stop loss. Aí o que eu vou fazer aqui? A gente pode colocar um else, né? Copiar aqui esse if e fazer o seguinte: se caso a conversão para point seja assim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores dessas variáveis aqui e vou multiplicar por underline points. Point, né? Underline vezes underline point. Aqui ele vai fazer a conversão para points. Aí você não vai ter problema no mercado de Forex, tá? Você viu que é uma coisa tranquila, simples, mas é uma coisa que se você não fizer, você vai ter problema, tá? Aqui eu vou dar um novo Ctrl ponto. Vou jogar esse para cá e vou digitar assim, carregamento do robô do gráfico, tá? Aqui o que acontece? Caso o robô seja carregado com sucesso, quer dizer, se ele chegou até aqui, quer dizer que não deu nenhum erro. Aí a gente vai dar um print aqui, ó, tá? E vai colocar a informação seguinte, ó. Robô totalmente carregado, tá bom? Robô totalmente carregado, tá? Então, legal. Agora, a gente vai aqui, ó, para nossa função onTheInit. O que é a função onTheInit? Quando você retira o robô do gráfico, tá? Ele entra nessa função onTheInit, tá bom? Quando você faz uma retirada, quando o robô sai do gráfico, tá? Até quando você faz alguma alteração nos parâmetros também, ele entra dentro dessa função, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Primeira coisa que a gente vai colocar, a gente vai remover os indicadores da memória. Quer dizer, quando eu tirar o robô do gráfico, eu quero que ele remova, tá? Remova o indicador da memória, tá? Remove o indicador da memória, para não ficar, pessoal, sobrecarregando a memória do nosso MetaTrader, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou chamar a nossa função indicator release, tá? E aqui ele tá pedindo um handle, tá vendo? O handle IFR.
Só que além disso, de remover o indicador, eu quero remover o buffer também da memória. Eu quero limpar a minha memória, tá? Vamos colocar assim, remover o buffer da memória, tá? Como é que eu removo o buffer da memória? Eu simplesmente coloco um array free, tá? Array free. Aqui ele está pedindo buffer, é o buffer IFR. Então aqui eu faço uma limpeza, né, daquilo que ficou na memória. Agora a gente vai para a nossa função onTick. A função onTick, pessoal, é o seguinte. Quando você está operando aqui, ó, você percebe que sempre ele está fazendo uma modificação aqui no gráfico. Todo tick está se movimentando aqui, ó. Tá vendo? Toda vez que se movimenta o ativo, o preço dele é um tick que está se movimentando. E toda vez que ele faz essa movimentação, ele entra dentro dessa função onTick, tá? Vou colocar aqui, função onTick. Quer dizer, essa função aqui é bem frenética, né? Ela trabalha na casa dos milissegundos, tá? Por isso que nem tudo a gente tem que trabalhar dentro dessa função. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o nosso reset last error, né? Que eu falei, para a gente verificar inicialmente se tem algum erro. Se tiver, ele apresenta para a gente, né? Reset last error. Depois disso, a gente vai atualizar os nossos dados do ativo. Atualiza os dados do ativo, tá? Como é que eu atualizo os dados do ativo? A gente cria um objeto chamado image_symbol em cima. A gente vai dar um image_symbol ponto refresh rates, tá? Aqui ele vai fazer a atualização do ativo. Caso ele não consiga, por isso que eu vou colocar uma exclamação aqui, eu quero que ele dê um return, quero que ele volte, tá bom? Eu quero que ele só continue o código aqui, caso ele consiga atualizar os dados do ativo, senão ele vai pegar um dado antigo, né? Eu quero pegar o dado sempre atual, tá? A gente agora vai pegar dia e hora. A gente criou duas variáveis aí em cima para dia e para hora, não é, pessoal? Então vamos lá. Dia e hora, tá? A gente vai chamar a variável hoje e a gente vai, para colocar aqui o nosso dia, a gente vai chamar a função time to, né, string. Aqui dentro ele está pedindo aqui o date time, e no caso a gente vai colocar o time current, que é o dia e o horário atual, só que vírgula aqui, ó, ele está perguntando, eu quero a data, os minutos ou os dois? Eu quero só a data, então eu vou colocar time underline date, tá vendo? Ponto e vírgula, tá? Depois disso, a gente vai pegar a nossa hora atual, que é a nossa variável que a gente criou lá em cima. Como é que a gente pega a hora atual? Somente colocando time current, tá? Aqui, na verdade, ele pega a data e a hora atual, tá? Aqui, na verdade, eu estou colocando essa opção, mas eu não sei se a gente vai usar, tá? Por enquanto, eu só estou pegando aqui caso a gente precise, tá bom? Eu acredito que a gente nem vai usar essa hora aqui, mas só a data, tá bom? Mas a gente vai verificar daqui a pouquinho, tá? Outra coisa que a gente precisa fazer também, pessoal, é varrer as posições. Como é que a gente sabe se tem uma posição aberta, tá? Quer dizer, eu só quero fazer compra se não tiver posição aberta. Só quero fazer uma venda se não tiver posição aberta. Se tiver posição aberta, eu não quero entrar na operação, tá? Então eu preciso varrer minhas posições para verificar se existe uma posição aberta ou não. Tem muita gente que faz isso, pessoal. Ó, positions total, tá? Faz assim, ó, se positions total for igual a 0, pessoal, nunca faça isso, tá? Por quê? Porque você está varrendo aqui todas as posições independentemente do ativo e do número mágico. Eu quero saber se não tem posição aberta ou se tem do ativo e do número mágico que eu estou operando neste momento com este robô. Eu não quero saber de outras operações ou de outros ativos ou de outros números mágicos. Eu quero saber deste robô. Então você não pode usar o positions total e nem orders total. Tem gente que usa orders total igual a 0, né? É a mesma coisa. Se positions total igual a 0 e orders total igual a 0, eu faço a entrada? Não faz sentido. Tá? Você tem que verificar desse número mágico e desse ativo, desse robô que você está operando. Tá? Então eu vou colocar aqui, eu dei um Ctrl ponto e vou escrever assim, ó, verifica se existem posições abertas, tá? Aqui eu vou criar uma função, vamos chamar aqui uma função que a gente ainda vai criar, chamada posições, tá? Ponto e vírgula. Então o que a gente vai fazer aqui, ó?
Aqui, ó, é o fim da função onTick, tá? Vou dar um Ctrl ponto aqui e vou escrever assim, ó. Verifica se existem posições abertas. Aqui eu estou fazendo abaixo da nossa função onTick. A função onTick termina aqui, tá? Eu tô criando vou criar uma função do tipo void que vai se chamar posições, que é o nome que eu criei ali em cima, tá? Dentro dessa função aqui, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer um for para poder varrer, né? A gente vai varrer todas as posições para verificar se existe alguma posição aberta, tá bom? Para a gente poder ver se a gente vai continuar, se a gente vai poder operar ou não. Porque caso não tenha posição aberta, eu posso fazer a entrada, tá? Caso tenha posição aberta, eu não posso continuar. Então eu vou fazer aqui o seguinte, ó, vou colocar um Ctrl ponto e vou escrever assim, ó, loop nas posições, tá? Abertas. Loop nas posições abertas. Para eu criar um loop aqui, eu vou ter que abrir um for, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, a variável posição aberta que eu cliquei em cima, eu vou atribuir false a ela inicialmente, tá? Eu vou abrir aqui um for, tá? Ele vai ser um i e vai começar com positions total, tá? Menos 1. Aqui eu vou pegar, pessoal, a última posição, tá? Que está aberta nesse momento. Eu vou varrer de baixo para cima, ou seja, da última que foi executada até a primeira que foi executada, tá? Eu vou verificar se esse i ele é maior ou igual a 0 e vou colocar aqui um i menos menos, tá bom? Legal, aqui já tem as chaves, né? O que eu vou fazer aqui dentro desse for, tá? Eu vou chamar aqui, eu vou criar uma variável do tipo long post-ticket. Por que post-ticket? Quer dizer, o ticket da posição, tá? Eu quero que vai receber position, tá? Position get ticket, position get ticket, tá? Dessa posição i aqui, ó. Dessa posição i, que é a posição que eu estou varrendo, tá? Ponto e vírgula. Bom? E eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um if aqui e vou verificar o seguinte, ó. Se position select by ticket, quer dizer, desse post-ticket aqui, quer dizer, se eu conseguir selecionar o ticket dessa posição, eu tentei varrer agora, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou pegar o ativo, né, o nome do símbolo desse ativo. Qual que é o ativo que está sendo operado? É o símbolo, né? Eu vou chamar aqui a função position get string de position symbol, tá? Eu também quero verificar o número mágico, que é o long, colocar como magic, vai ser o position get integer, tá? De position magic, tá bom? Então aqui eu já vou verificar o símbolo e o número mágico, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu posso estar trabalhando com conta net ou conta head. O que é conta net, tá? Conta net, quando eu faço uma compra, por exemplo, com um contrato, em seguida eu faço uma venda com um contrato, na conta net ele faz o quê? A posição é fechada, tá? Quando eu trabalho com conta head e faço uma compra com um contrato e em seguida uma venda com um contrato, ele fica com duas posições abertas, uma compra e uma venda separadas uma da outra. A conta net ele não olha o número mágico, mas a conta head olha o número mágico. Quer dizer, se eu estiver operando com o mesmo ativo em robôs separados, porém com números mágicos diferentes, o robô vai considerar que são robôs diferentes por causa do número mágico, apesar de estarem utilizando o mesmo ativo, tá? Então o que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Abre e fecha parênteses aqui dentro, ó. Eu vou abrir e fechar parênteses, eu vou dar um ou e vou abrir e fechar parênteses. Dentro desse primeiro aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, account, né, info integer de account margin mode por igual a account, isso aqui, ó,
account mode retail netting. Ratio netting. Se for net, ele não vai olhar o número mágico. Mas e se for head? Então eu vou copiar aqui, tá? Dentro desses outros parênteses aqui. Se for heading, o que eu vou fazer? Eu vou olhar, vou colocar e vou verificar se o magic, que é o número mágico dessa posição aqui, é igual ao número mágico do meu robô, tá bom? Além disso, tá? Aqui ele faz essa verificação e aqui fora eu quero verificar também se o símbolo é igual ao símbolo do meu robô, que é o underline symbol. Esse símbolo aqui é da posição que foi varrida, tá? Então eu vou tirar esses espaços aqui. Só coloquei os espaços para ficar mais fácil para visualizar o que a gente está fazendo, tá? Maravilha. Peraí, tem mais espaço aqui no meio também, tá? Então o que acontece aqui? Beleza, aqui eu já fiz a verificação. Caso isso seja verdadeiro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar posição aberta, que é essa variável aqui, e vai receber true. Quer dizer que existe uma posição aberta. E eu dou um break. Por que break? Eu saio do loop, porque eu não preciso mais verificar o restante, que eu já vi que tem posição aberta, tá? Então isso daí é a nossa função para a gente verificar as posições, tá? Além disso daí, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai verificar o nosso horário de término das operações, tá? Horário de término. Quer dizer, vamos verificar aqui, ó. Horário de término das operações. Caso as operações terminem, tá? Finalizem. Vamos supor, finalizei as operações. Chegou no horário de zeragem, quer dizer. Horário de término seria o horário de zeragem, tá, Pedro? Deixa eu colocar aqui o horário de zeragem. Eu acho que vai ficar melhor para entender, tá? Caso eu chegue no meu horário de zeragem, eu quero que o robô zere todas as posições que estejam abertas naquele momento. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Se hora atual, né? Hora atual que eu criei aqui, ó. Eu falei que provavelmente não ia usar, mas tem que usar assim. Se hora atual, que é a hora nesse momento, for maior ou igual, tá? Aí eu vou fazer o seguinte. Vou colocar um string, uma função string to time, tá? Dessa função string to time, eu vou colocar hoje, que é a nossa data de hoje, que eu criei lá, mais um espaço, tá? Mais a hora da zeragem, tá? Quer dizer, se a minha hora atual for maior ou igual ao horário de zeragem, o horário de zeragem precisa pegar também a data de hoje, né? O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer uma verificação para verificar se existe posição aberta. Caso exista posição aberta, eu vou chamar uma função que eu vou criar ainda chamada zerar, que tem que zerar todas as posições, tá? E vou dar um return para ele poder voltar, quer dizer, não precisa mais continuar, ele já zerou. Tá bom? Então é isso aqui que eu vou fazer, tá? Mas a gente tem que criar uma função para a gente poder zerar todas as posições, né? Como é que a gente vai fazer aqui para zerar? Vamos aproveitar essa função que a gente criou posições, ó. E vamos criar uma função chamada zerar. Vamos copiar e colar aqui, né? É uma função chamada zerar. Porque caso ele chegue no horário de zeragem, ele não pode continuar com posições abertas. Tem que zerar, né? Então, vamos lá. Para zerar. Tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos tirar essa posição aqui, aberta. Aqui eu tô fazendo eu tô varrendo todas as posições, tá? Tô varrendo todas as posições aqui. Aqui, caso tenha uma posição, ele achou a posição, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar um aim underline trade ponto position close. O que ele está pedindo? O ticket da posição, né?
Você está vendo que além do ticket ele está pedindo desvio. A gente vai criar uma variável para a gente poder criar o nosso desvio aqui. Então vai ser pos-ticket, tá? Pos-ticket. É o nosso ticket aqui da posição, tá? Além disso, uma coisa interessante também para a gente fazer seria a gente fazer uma validação um pouco melhor dos erros, tá? A gente verificar melhor os erros aqui dessas posições, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar primeiro uma variável para a gente verificar o nosso desvio, tá? O que é o desvio, pessoal? Isso só funciona no Forex, tá? Vamos supor que eu ia entrar numa operação a 100 mil pontos, mas o mercado ficou muito volátil naquele momento e acabou entrando em 100.100, 100 pontos de diferença. Você pode colocar um desvio aceito ali. Por exemplo, eu só quero que ele entre caso seja de no máximo 50 pontos de desvio. Quer dizer, se ele passar de 100.100, eu não quero que ele faça a entrada na operação, tá? Então eu vou criar aqui uma variável do tipo int, tá? Eu vou colocar o nome dela de desvio, tá? Vamos colocar aqui 0 aqui como default, tá? Isso aqui pode ser alterado. Vou colocar aqui desvio. Além disso, a gente precisa atribuir o desvio no nosso robô. Como é que a gente atribui aqui, ó? m_trade.set. Esse aqui, ó, deviation in points. Então eu vou colocar aqui o desvio, tá? Maravilha. Vamos usar a nossa função zerar, tá? Então aqui nessa função zerar, o que eu vou fazer? Eu vou abrir primeira coisa, vírgula aqui, colocar o nosso desvio, né, que a gente criou lá em cima. Vou colocar um if aqui, ó. Se por acaso eu conseguir fechar a posição, tá? Conseguir fechar a posição aqui da maneira correta, eu quero colocar um print e colocar assim, ó, posição zerada com sucesso, tá? Posição zerada com sucesso. Aí eu vou colocar um ponto aqui, tá? Só que eu quero que ele apresente para mim, caso dê erro, eu vou colocar result hat code. Eu quero que ele apresente o erro para mim, caso ele dê o erro, tá? Aí eu vou colocar aqui vírgula, tá? E vou colocar m_trade ponto result, tá? É o result hat code, tá? Para ele apresentar para mim qual que foi o código do erro que deu. Mas além do código do erro, eu quero que ele também apresente para mim a descrição desse erro, tá? Então eu vou colocar aqui um espaço, vou colocar aqui uma vírgula, né? Vou colocar assim, ó, result. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos escrever assim, ó, código do erro. Aqui eu vou colocar descrição do erro, tá? Descrição do erro. Então aqui é m_trade ponto result ret code description, é isso aqui, ó, tá bom? Então eu quero que ele apresente para mim. Só que caso ele dê erro, ou seja, ele não consiga fechar a posição, eu vou abrir um print e vou colocar assim, ó, falha ao zerar a posição. Aí a mesma coisa, código do erro, descrição do erro, tá? Vamos compilar aqui para ver se está tudo ok. Tá tudo certinho até o momento, tá? E aqui legal, tá? O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou criar uma função que será uma função de compras e vendas, tá bom? Função de compras e vendas, tá? Eu vou chamar essa função, na verdade, né? Então eu vou colocar um if aqui e vou verificar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar a nossa questão do horário, tá? Eu tenho que verificar se a hora atual ele tem que ser menor, tem que ser maior ou igual ao horário de início, né? Horário de início. E a hora atual tem que ser menor ou igual ao horário de fim, né?
é o horário de encerramento das entradas. E também não pode ter nenhuma posição aberta, tá? Nesse caso eu vou chamar uma função, vamos criar uma função chamada compras e vendas, tá? A gente ainda vai criar, vou colocar assim, função compras e vendas, tá? Então beleza. Aqui a gente vai criar aqui, ó, função de compras e vendas, tá? Vamos colocar aqui um void, tá? Então a gente vai chamar aqui nossa função, vamos pegar o mesmo nome aqui, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, copy buffer. A gente tem que chamar o nosso buffer, tá? O buffer do nosso indicador, tá? A gente precisa do buffer do nosso indicador, porque senão, como é que a gente vai chamar os valores do indicador, tá? Então a gente precisa do buffer dele. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai criar uma outra função aqui embaixo chamada de copy buffer, tá? Vai ser do tipo void, tá? Copy buffer, tá? E aqui nessa função a gente vai colocar assim, ó, Ctrl ponto, né? Vamos colocar copy buffer ifr, tá? O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, a gente vai chamar a nossa função copy buffer, copy buffer, tá? Primeira coisa que ele está pedindo, um handle. Qual que é o handle? O handle ifr. Qual que é o buffer? Lembra que eu falei para vocês que o buffer é o 0? A gente olhou lá na função, né, lá no IRSI, lá do site, e também verificamos aqui na janela de dados que só tem um buffer, e nós verificamos que o buffer é o 0. Então o número do buffer é o número 0, tá? Além disso, ele está perguntando aqui qual que é o início que eu quero verificar, tá? Eu quero verificar o início com o primeiro candle, candle 0. E quantos candles que eu quero copiar? Até qual candle que eu quero copiar? Do 0 até qual? Vamos colocar que eu quero copiar do 0 até o 3, por exemplo. Talvez eu nem use tudo isso, mas vamos deixar isso daí, tá? Ele está perguntando qual que é o buffer. É o buffer ifr, tá? Aqui no caso eu vou colocar um if e vou fazer o seguinte, ó, caso ele não consiga, né? Vamos fazer diferente. Vamos fazer assim, ó. Se ele retornar, tá? Se ele retornar um valor menor do que 0, quer dizer, ele não pode retornar um valor menor que 0, tá? Quer dizer que ele deu erro. Então a gente vai dar um print aqui e colocar assim, ó, erro ao copiar os dados do indicador, tá? Vírgula, e aqui eu vou chamar a nossa função reset last error, tá? E aqui embaixo eu vou dar um return, tá? Porque ele deu errado. Aqui vamos chamar, ao invés de ser reset last error, vamos chamar o get last error, tá bom? E aqui eu dou um return. Então eu vou chamar essa função aqui, ó, copy buffer, tá? Agora o que eu vou fazer? O roteamento, nosso roteamento de compra, tá? Roteamento de compra. Vamos lá, vamos trazer para cá esse pipe para sempre ficar bem certinho o nosso robô, né? Como é que eu faço? Se o buffer, tá, de IFR de 0, quer dizer, a posição atual do meu buffer, do valor ali do indicador, tá? Ele for maior do que o meu valor de for menor do que o meu valor de sobrevenda, quer dizer, abaixo de 30, eu quero que ele faça uma compra, tá bom? Eu quero que ele faça uma compra. Como é que eu vou fazer uma venda? Uma venda eu vou fazer da seguinte forma: roteamento de venda, tá? Se o buffer, tá? Deixa eu até baixar um pouquinho. Se o buffer do IFR de 0 ele for maior do que sobre compra, aqui eu vou fazer o quê? Uma
venda, tá? Só que eu preciso também, pessoal, aqui trabalhar com o meu stop loss, tá? E com o meu take profit, tá? Então eu preciso colocar aqui o stop loss, tá? E o meu take profit, tá bom? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar um double SL igual a 0.0, eu vou aproveitar essa variável aqui, e um double TP igual a 0.0. Se por acaso o meu imp, né, stop loss for maior do que 0, quer dizer, se ele tiver preenchido, eu vou pegar o meu stop loss, tá? E vou receber o meu preço, que é o symbol info double, de symbol, vírgula, o símbolo ASCII, quer dizer, o meu preço ASCII, né, que é aquele preço de execução naquele momento, menos, né, porque o take profit é para baixo, EXT imp stop loss. Por que EXT? Porque é o nossa variável que ela está convertida ali em cima, tá? Ela tem aquela questão de conversão para points, tá? Agora, se o nosso take profit for maior do que 0, TP vai receber o valor do preço ASCII, tá? Quando você estiver trabalhando com compra é sempre ASCII e venda sempre BID, tá? Mais o imp EXT imp take profit. Aí eu vou chamar a função OpenBuy, a gente vai criar ela daqui a pouquinho. Eu quero passar para essa função o volume, tá? Quero passar também o stop loss, que é o SL, e o take profit, que é o TP, tá? A gente vai fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Mesma coisa aqui embaixo, tá? O que a gente vai fazer? Aqui, ao invés de ser ASCII, vai ser BID, tá? Aqui também. Aqui é mais e aqui é menos, tá? Lembrando que o stop loss na venda é para cima e o take profit é para baixo. E aqui, open sell, tá? Open sell. Maravilha? Então, o que a gente tem que fazer agora? Aqui no caso, vou colocar aqui mais para a esquerda. Aqui, essa parte. Vamos criar agora a nossa função de compra, tá? Função de compra, tá? A função de compra é essa função OpenBuy que a gente criou ali em cima. O que ela precisa ter primeiro? O volume, que é do tipo double. Vou colocar volume. Depois precisa ter o quê? O stop loss, né? Que a gente colocou ali como vamos colocar como aqui SL. E depois o TP, tá? É o TP. Maravilha? Então, beleza. Então, essa parte aqui é o início da nossa função, tá? O que a gente vai criar também aqui? A gente vai colocar o nosso stop loss, que é esse valor, ó, e vai receber m_symbol ponto normalize price. Todo valor que você faz um cálculo, tá? No caso aqui a gente fez um cálculo, ó, você tem que usar o normalize price para que ele possa fazer esse cálculo da forma correta. Recebe o stop loss de forma normalizada, tá vendo? Assim como eu quero receber também o take profit de forma normalizada, tá? Depois disso, eu vou abrir um if, vou ver se o volume é maior do que 0, tá? Esse volume seria maior que 0, para ele poder fazer a compra, tá? Vamos dar uma olhada, tá? Para verificar se o nosso terminal está conectado. Então a gente vai pegar o terminal info integer, tá? E vai verificar se o nosso terminal, tá? Está conectado, terminal underline connected. E a gente vai verificar também, tá? Se o nosso terminal ele está habilitado, tá? Se ele está habilitado, tá? Então a gente vai colocar um terminal terminal info integer, tá? Terminal, deixa eu ver, terminal trade allowed, tá vendo?
E a gente também vai verificar se o nosso terminal, se a nossa conta, se a conta que a gente está operando, se ela permite operação com robôs, tá? Como é que a gente faz? Account, info, integer, tá? Account, underline, read expert. É esse daí, ó. Ver se ele permite, tá? A gente tem que ver também se o nosso MetaTrader está habilitado, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? MQL info integer, tá? A gente vai verificar, vai fazer a verificação de MQL underline read aloud, tá? Até aqui tá bom. A gente já fez muitas verificações aqui antes de a gente fazer a entrada, né? Então, caso isso esteja ok, a gente vai fazer a nossa compra. Como que a gente faz a compra? aim_trade.buy, tá? Ele tá pedindo o volume, tá? Imp lot, ele tá pedindo o símbolo, underline symbol, ele tá pedindo o preço. O preço é o symbol, info double de symbol, vírgula symbol ASCII, tá? Ele está pedindo o stop loss, é o nosso SL. Está pedindo take profit, o nosso TP. Aí ele está pedindo um comentário, tá? Vamos colocar aqui, ó, compra a mercado, tá bom? Aqui eu vou colocar um if para verificar se deu certo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar essa verificação que a gente fez aqui embaixo, ó, para a gente usar igual, né? Para não precisar digitar novamente. Então aqui, legal, tá? Vou colocar assim, ó, compra, vou colocar assim, compra executada com sucesso, falha ao executar a compra, tá bom? Só que aqui, pessoal, é uma coisa importante, ó. Depois que você fizer uma compra, é sempre importante você dar um sleep de pelo menos aí uns 3 segundos, que são 3.000 milissegundos, para dar tempo, pessoal, para o robô se reorganizar, tá bom? Para ele ficar uns 3 segundos sem fazer nada. Depois disso, vamos chamar nossa função de posições para poder dar um refresh nas posições abertas e depois a gente dá um return, tá bom? Aqui eu vou colocar abrir aqui chaves, aqui fechar aqui, né? Tirar esse espaço, tá? Então aqui, ó, tá perfeito. Agora vamos criar nossa função de venda, né? Criar nossa função de compra, criar nossa função de venda, né? Vamos lá, função de venda. Pessoal, eu trabalho também aqui no Império dos Bots, tá? Com desenvolvimento. Se alguém tiver interesse em desenvolver um robô do zero, tá? Sob encomenda, basta entrar em contato aqui comigo, tá bom? Qualquer tipo de desenvolvimento, tanto de robôs como de indicadores, tanto para MetaTrader 5 quanto para o Profit Chart, tá? Então aqui eu tenho a função OpenCell, tá bom? Aqui embaixo vai ser Cell, não vai ser aim_trade.buy, mas aim_trade.sell, que é uma venda. Aqui vai ser o preço bid, tá? Bid SLTP, e aqui eu vou colocar venda a mercado. Aqui eu vou trocar o texto para venda executada com sucesso, aqui falha ao executar a venda, tá? Vamos compilar o nosso código. Não deu nenhum erro, vamos fazer um teste, né? E ver se ele está funcionando. Deixa eu fechar aqui todas essas opções. Vamos vir aqui em... Deixa eu fechar aqui embaixo também. Exibir testador de estratégia. Aqui em configurações. Vamos colocar aqui o gráfico. Deixa o gráfico M5 mesmo. Período de 1 a... Colocar de 1 a 30 do 6 aqui, né? Aqui tá do dia 1 do 6, né? Aqui tá tudo certo. Conversão para points não. Gráfico aqui eu vou colocar 5 minutos. Número mágico, lote, vamos colocar aqui 5. Take profit, vamos colocar aqui, vai. 100 pontos, stop loss, vai,
300. Desvio 0. Vamos colocar para ele começar a operar a partir das 9h30 até 16h30. Se chegar às 17 horas, ele encerra tudo. Aqui eu estou trabalhando nas regiões de 70 e 30, né? Sobre compra e sobre venda, tá? Vamos rodar, vamos ver se está funcionando corretamente. Legal. Aqui ele fez... vamos colocar um número aqui um pouco maior, senão a gente não consegue ver. Fica muito rápido aqui para a gente poder enxergar as entradas. Legal. Então aqui ele fez uma venda. Entrou na região de sobrevenda, né? Fez uma venda aqui. Colocou o take profit aqui em cima, o stop loss em cima e o take profit embaixo, tá? Estopou e entrou de novo, tá? Estopou e entrou de novo, ainda está na região. Uma forma que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Ele só pode fazer entrada se no candle anterior estiver abaixo e no candle posterior estiver acima. Por quê? Porque senão ele fica fazendo essas entradas, depois que ele sai da operação, se ele continuar aqui na região de cima, ele continua fazendo entradas, ó. A gente pode fazer entrada somente nessa hora, ó, que ele faz esse cruzamento, tá vendo? De cá para cá. Como é que a gente faz isso? A gente pode fazer da seguinte forma. A gente vai verificar o 2. A gente pode verificar se o 2 for... Vamos trabalhar aqui a venda primeiro. Se o 2 for menor do que a sobrevenda e o 1, o 1 quer dizer... O 2 quer dizer 2 candles para a esquerda, né? O 1 é o candle anterior. Se o candle anterior for maior do que a sobrecompra, tá? Aí ele faz a entrada. Aqui poderia trabalhar também com 1 e 0, né? 1 e 0. Poderia ser assim, ó. 1 e aqui 0, tá? Vamos ver como que ele se comporta aqui. Talvez eu acho que fica melhor para ele não fazer tanta entrada. Ó, ele fez entrada porque saiu daqui, tá vendo? Vamos ver depois que ele estopar. Que ele tá fazendo aqui, fez as vendas, né? Maravilha, ele diminuiu a quantidade de vendas, tá? Aqui, na verdade, a gente pode trabalhar da forma que achar mais conveniente, tá? No caso, só para a questão de aprendizado, nesse momento a gente vai deixar da forma que a gente fez anteriormente, tá? Compra maior, vamos colocar maior ou igual, tá? Compra maior ou igual a venda maior ou igual a sobrecompra, no caso 0, e a venda menor ou igual a sobrevenda, tá? Existem N formas de a gente poder trabalhar esse indicador, tá? Essa forma aqui é uma forma simplória que eu fiz apenas para entender o conceito. Depois vocês podem fazer melhorias e modificações, tá? No código, tá bom? Eu agradeço aí, pessoal, a atenção de vocês, tá? Eu falei, qualquer coisa que vocês precisarem, basta entrar em contato comigo, tá? Pelo WhatsApp ou pelo Telegram, tá bom? Se precisar de desenvolvimento, que nem eu falei sobre encomenda, quiser tirar alguma dúvida, basta entrar em contato comigo, tá? Eu agradeço a atenção de vocês, tá? E que vocês tenham uma excelente noite.